Oi, gente. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, desmentiu Bolsonaro no que se refere às declarações envolvendo a Organização Mundial da Saúde, defendeu o isolamento mais uma vez. Sendo que antes eu já tinha feito um vídeo sobre isso, ele tinha relativizado e dobrado o joelho. Parece que ele está percebendo que a força de Bolsonaro está caindo, Bolsonaro está perdendo, está se isolando e ele está já querendo se diferenciar, não está mais com tanto medo de perder o emprego ao desmentir publicamente o presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini, tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se e nossas fontes no comentário fixado. Não é? Bem, a reportagem traz o seguinte: o ministro da Saúde negou que a Organização Mundial de Saúde tenha defendido o retorno imediato das pessoas ao trabalho, conforme fez crer o presidente Jair Bolsonaro em afirmações dadas na manhã desta terça-feira. Mais do que isso, Mandetta defendeu ainda o máximo de distanciamento social e a manutenção das quarentenas definidas pelos estados no combate ao vírus. Nós vamos trabalhar com o máximo de planejamento e no momento nós vamos fazer, sim, o máximo de distanciamento social, o máximo de permanência dentro das nossas residências, de home working, para que a gente possa chegar ao momento de falar, estamos mais preparados e entendemos melhor, entendemos aonde vamos. E aí a gente vai liberando e monitorando pela epidemiologia, disse Mandetta durante coletiva de imprensa realizada nessa tarde no Palácio do Planalto. Ao comentar o discurso do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que defendeu uma posição que os países mais pobres devem fazer medidas para proteger a saúde e o emprego da população, Mandetta disse que compreende a declaração como algo que considera a dinâmica social de cada nação, mas sem abrir mão em nenhum momento do que determina a ciência, declaração completamente diferente das declarações de Bolsonaro, que usou a fala do presidente da Organização Mundial de Saúde para tentar se apoiar em medidas para acabar com a quarentena, de forma completamente irresponsável, e implementar o chamado isolamento vertical, que não tem nenhum estudo científico que indique a sua utilização, E Mandetta ainda acrescentou que a Organização Mundial de Saúde não está oferecendo nenhuma receita de bolo sobre como agir. O que ele fez, o diretor, faz são considerações. Acho muito forçado por causa daquela situação da Índia, da África. Nós não vamos fazer medidas que sejam arriscadas para o nosso povo, enquanto nós não tivermos condições de trabalho. Bem, aí eu quero trazer alguns dados, talvez eu faça um vídeo específico sobre isso, em relação aos dados da economia, e o que eles vão investir. O ministro da Saúde usou ainda o próprio discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, para mostrar que o país tem aplicado recursos para garantir que as pessoas fiquem em casa e não sejam prejudicadas. Nas contas de Guedes, são 750 bilhões já mobilizados por causa do vírus, dos quais cerca de 150 bilhões têm o propósito de assistir a população de baixa renda. Por que só 150 bilhões dos 750 bilhões para assistir a população de baixa renda? Será que a maior parte vai para proteger as grandes corporações empresariais, como aliás foi o que foi feito nos Estados Unidos, no pacote de estímulo deles? É uma pergunta que eu quero ver respondida nas próximas semanas, Porque, olha só, gente, nos Estados Unidos, o pacote de estímulos que foi feito, ele predominantemente, ele dá recursos gigantescos para grandes corporações empresariais, sem proibir a recompra de ações vendidas durante a crise. Se você não entende o que eu estou dizendo, eu vou explicar de uma forma bem simples. Pense assim: a pessoa vem uma crise econômica e aí a pessoa, vendo que o valor da ação está despencando, os investidores vendem as ações. Muita gente vendeu muitas ações durante a crise. Aí o Estado injeta uma quantidade absurda, 2 trilhões de dólares na economia, e aí boa parte dessas pessoas, depois que a injeção acontece e o dinheiro vem para as empresas deles, eles usam esse dinheiro que chegou para salvar a economia, que fez o valor da ação aumentar de novo, antes dela aumentar totalmente, quando a ação está em processo de aumentar valor,
eles recompram as ações, é o stock buyback, compram de novo e lucram milhares de dólares, sendo que os executivos de muitas dessas empresas recebem bônus milionários. Foi exatamente o que aconteceu em 2008 e 2009, quando Obama aprovou o pacote de estímulo lá nos Estados Unidos. E é também o que acontece no Brasil toda vez que o Estado entra para salvar as grandes empresas. Eles se dão, né, dão para eles próprios quantidades absurdas de dinheiro, enquanto a maior parte da população sofre com as migalhas. E os dados que eles estão divulgando livremente parecem sugerir que isso vai se repetir. Ninguém está... isso não está sendo fruto de investigação, eles próprios estão dando esses dados, né? Olha só o que o Mandetta diz. Nós não somos um país que não está investindo em condições para que o povo enfrente. Isso precisa chegar às pessoas, para que elas saibam que não precisam se desesperar. O que eu vejo é um enfrentamento... O que eu vejo é cada um enfrentando o seu quadro social. O Brasil vai enfrentar o dele, e com as armas que nós temos. Se tivermos que fazer qualquer tipo de alteração, não faltará aspecto científico, mas não será sem consultar as academias. Bem, ele já está querendo realmente se diferenciar do Bolsonaro, e a Janaína Pascoal já fez uma declaração que a culpa de tudo que está acontecendo no Bolsonaro, no governo Bolsonaro de mais grave, é fruto do grupo olavista, né? Ela está responsabilizando o Olavo de Carvalho, mas na verdade ela está falando de todo um setor que existe dentro do governo Bolsonaro que é vinculado ao Olavo de Carvalho, né? E aí no final da reportagem o Mandetta diretamente contradiz o Bolsonaro, porque ele diz: o que eu entendi da posição da Organização Mundial da Saúde é que há que, sim, se fazer considerações sobre a parte da dinâmica social, mas sem abrir mão, em momento algum, da ciência, que a ciência tenha seu espaço. Enfim, que você tenha no seu espaço a ciência, né? Enfim. Complicado, viu, gente? Complicado. Aí ele termina recorrendo a uma metáfora, né? Ele diz que o ministro recorreu ainda a uma citação da música Argumento, do sambista Paulinho da Viola, para descrever a situação vivida pelo país. Nós temos que escutar agora um pouco de Paulinho da Viola, sabe? Faça com um velho marinheiro, durante o nevoeiro leva o barco devagar. Vamos passar, é um mar revolto. Vamos passar na marcha certa. Nem tão parado que a gente possa se arrastar, nem tão acelerado que a gente possa cair numa cachoeira. Vamos todo mundo junto que a gente vai passar e vai chegar ao porto seguro. Ele terminou com essa citação de Paulinho da Viola para definir o seu posicionamento. O que é que eu tenho a dizer sobre tudo isso, né? A gente não pode cravar uma coisa que o Mandetta ou que outros do governo Bolsonaro vão fazer, porque a gente já viu quando ele viu que Bolsonaro ainda estava mais forte, ele dobrou o joelho, ele pediu amém, ele flexibilizou o discurso dele. A leitura que eu faço desse discurso agora é que Mandetta percebeu que Bolsonaro se isolou e que nesse momento, como ministro da Saúde, ele não pode compactuar com um discurso que vai levar a uma catástrofe social. Se a catástrofe social de saúde pública acontecer, como provavelmente vai acontecer nos próximos meses, ele vai ter o álibi de dizer: olha, mas eu disse nessa data, como diz aqui nessa reportagem, que nós tínhamos que fazer o máximo de distanciamento social. Eu não compactuei com o discurso de Bolsonaro. É isso que o Mandetta vai falar. Esse é o álibi que o Mandetta vai ter para se diferenciar de Bolsonaro e poder procurar um emprego no setor público no momento posterior, quando não mais tiver que lidar com Bolsonaro. Ou seja, ele já está trabalhando com a ideia de que Bolsonaro pode cair. Vai cair? Não vai cair? O processo político é muito complexo. A gente não tem como, nesse momento, afirmar o que é que vai acontecer. Mas, sendo bem sincero com vocês, isso está caminhando, sim, para um processo ou de impeachment ou de interdição. É o mais provável, nesse momento, que caminhe para isso.
As coisas podem ser revertidas? Podem. Existe a possibilidade disso não acontecer? Existe. A verdade é que o nosso Congresso ele é muito conservador e ele gostaria de todas as formas de manter Bolsonaro. São as atitudes de Bolsonaro que estão colocando ele em contraste com os interesses do Congresso, ao ponto de fazer esse Congresso e fazer outras forças políticas começarem a cogitar que a queda de Bolsonaro talvez seja melhor para todos eles. Enfim. Eu só espero que quando ele cair, se ele cair, né, que não se abra mão das investigações em relação aos filhos, né, nada de anistia, e que, enfim, esse período da história brasileira seja passado a limpo e a gente saiba de tudo, né, que existem investigações. Ah, sim, um comentário. Eu coloquei na descrição de um vídeo anterior que as pessoas não devem ir para postos de atendimento sobre o cadastro único, viu, gente? E sim ligar para um telefone 121. Eu coloquei lá na descrição tudo informado para falar com a ouvidoria e perguntar como podem fazer isso por telefone, de forma remota, para não contribuir com grandes aglomerações. Foi até um inscrito do canal, agora eu esqueci o nome dele, mas eu já agradeci nos comentários, né, a ele. Foi até um inscrito do canal que colocou isso, acho que é Diego, né? Ele apontou isso e fica aqui o meu agradecimento a ele, que já fiz nos comentários daquele vídeo e faço aqui novamente. Um abração e até o próximo vídeo. Fiquem bem e, se possível, fiquem em casa. Um abraço.